Boa noite, meu nome é Isabela Dercoli, eu sou redatora-chefe da revista Cláudia, e essa é a segunda live de um projeto que está discutindo a maternidade durante e após a pandemia. Eu convido todo mundo a assistir e a participar nas nossas redes sociais, isso está sendo transmitido pelo Instagram, Facebook e YouTube. E você pode mandar as perguntas nessa rede que a gente responde aqui. Dentre todos os temas polêmicos dessa quarentena, que não foram poucos, para as mães talvez a educação tenha sido maior. Como todos nós fomos pegos desprevenidos, ninguém tinha um plano para seguir com o planejamento escolar nessa situação em que a gente tem que ficar todo mundo em casa. Nas escolas privadas foi uma corrida para acertar a plataforma, né? Uma coisa que pudesse continuar os estudos ali online. Nas escolas públicas, esse acesso online foi um empecilho ainda maior, e muitos governos encontraram saídas, como imprimir as apostilas, entregar na casa dos alunos por correio, mas é claro que a desigualdade posta é grande. Sobram dúvidas sobre o futuro das nossas crianças e adolescentes. Mas hoje eu converso com a Débora Garofalo, de quem eu sou muito fã. Eu pude falar isso para ela na cerimônia do Prêmio Cláudia de 2018, quando ela foi indicada. A Débora é professora e hoje ela é assessora especial de tecnologias da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Boa noite, Débora. Boa noite, um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, debatendo esse tema que é tão importante a todos. Sim, nessa noite fria de São Paulo, essa sexta-feira fria, é bom poder falar com alguém que talvez possa dar algumas respostas para as mães, ou pelo menos algumas ideias do que pode vir a acontecer aí no futuro. Agora a gente já está há muitos dias em quarentena, então algumas coisas já foram resolvidas em termos de educação à distância, algumas coisas, né, já foram encaminhadas, quem deu férias já deu férias, quem voltou já voltou, mas tem uma dúvida muito grande sobre o futuro, porque apesar da gente estar há muitos dias em quarentena, a gente não sabe como vai ser ainda a reabertura, ainda mais para escolas, né? Um dos grandes desesperos dos pais no começo da quarentena foi a questão das atividades à distância. Então, muita atividade ou pouca atividade. E assim, a gente não sabe quando que a gente vai retomar o estilo de vida que a gente tinha antes. Em termos pedagógicos, o que é essencial a gente manter agora para o desenvolvimento das crianças? Bom, perfeito. Eu acho que nesse momento é preciso a gente compreender que menos é mais, né? Que é importante, então, a gente manter uma rotina. Essas crianças, elas estavam muito acostumadas nas escolas em ter uma rotina, em ter horário para realizar essas atividades. Isso foi cessado de uma forma brusca, porque nós tínhamos no começo da pandemia aquela ideia, puxa, isso vai durar somente 1, 2 semanas, logo estaremos de volta, vai tudo se resolver, né? E nós estamos nessa situação há mais de 60 dias. Então, com certeza, as crianças, a educação infantil, crianças em tempo de educação infantil e também anos iniciais, são crianças que têm sofrido muito mais, né? Porque são dependentes, ainda não têm essa autonomia para realizar as atividades propostas e têm, então, sofrido com a ausência realmente dos colegas. Então, nesse momento, é super importante tanto professores, os familiares, né, os pais, mãe, e conversando com essas crianças, conversando com esses estudantes, justamente trazendo essa questão do que está ocorrendo nesse momento, mas também tentando, então, manter essa rotina que é tão fundamental para que essas crianças possam acompanhar de uma certa forma e não serem prejudicadas por esse isolamento social. Certo. Eu acho que muita gente teve a oportunidade de acompanhar de perto o estudo dos filhos. Uma coisa que antes a gente fazia com menos frequência, né? Hoje a gente fazia lição junto, estudava para a prova, mas agora o pai virou um ingrediente ativo ali, né? A pessoa tem que ser muito participativa para dar conta. E eu acho que muita gente repensou muitas coisas, né? Eu lembro que no começo da pandemia tinha muitos memes falando, nossa, minha professora devia ganhar R$ 1 milhão, porque eu nunca imaginei como era o trabalho de uma professora, que difícil. E muitos educadores também puderam revisitar muitos valores, porque é uma situação que ninguém foi preparado, a gente não aprendeu nada disso na escola.
que mudou? Você que é mãe e educadora, o que mudou na visão da educação que a gente tinha de antes para agora? Bom, acho que o nosso olhar, ele não será mais o mesmo, né? Nós estamos vivenciando, acho que, novos aprendizados, acho que tanto a família, né, que está com esse aluno hoje em casa, como também a parte dos professores. Eu acho que são diversas dificuldades e diversos aprendizados, né? Porque o momento, como você bem disse, Isabela, era um momento muito incerto. Nós não tínhamos toda essa consciência do que viria a acontecer, né? E como a gente poderia encontrar caminhos. Então, pelo lado da escola, teve toda essa reinvenção de professores para chegar numa linguagem que fosse acessível para os estudantes. E para o lado dos pais, teve toda essa surpresa de falar: puxa, agora eu estou responsável por uma coisa que eu não sou formado, eu não fui formado. Então, acho que é importante a gente ter claro nesse momento que nós estamos promovendo uma educação emergencial, né? Não é uma educação que deve se prolongar, porque o contato, essa parte física, essa interação, por mais que tenha ali a tecnologia, nada vai substituir de fato essa interatividade do presencial, né? Essa troca com o outro, essa colaboração, empatia que se gera dentro de um processo de aprendizagem. Então, é necessário que os pais também se tranquilizem em relação a isso, que possamos entender que é um momento emergencial, que não é um momento que deve, né, se prolongar por muito tempo. E então, conversar com a escola, conversar com esse professor ou professores, né, porque nós temos mais de uma etapa no ensino dos anos finais, mas também médio. Então, encontrar caminhos, mas encontrar caminhos que sejam saudáveis, que sejam pautados realmente numa humanização, em valores integrais nesse momento. Não é hora de ficar pensando em como eu vou aplicar uma avaliação, mas é hora, sim, de você acolher, de fazer um acolhimento, tanto para esse pai que está enfrentando essa dificuldade, como disse, não é preparado para isso, como para esse estudante que está sentindo falta de toda uma estrutura, né, que ele tinha, do convívio com os colegas, tanto para os professores que também estão se reinventando nesse processo. Então, é importante manter realmente uma calma, mas tentar, à medida do possível, ofertar coisas que são possíveis, como uma leitura, né, ou uma exploração que possa explorar conhecimento sobre o corpo, conhecimento sobre esse mundo, que para eles também é difícil compreender o que nós estamos vivenciando, né? Eu fico muito pensando numa criança de 6 anos, aquele período realmente que está em alfabetização, se deparar com uma situação, por que eu não posso sair? Ele não tem todo esse conhecimento. Então, é importante a gente ter isso e manter essa tranquilidade nesse momento. Agora falando de futuro, eu conversei com algumas mães para uma matéria que a gente fez para a edição de maio, que foi sobre educação, e elas me falaram coisas do tipo: "Ah, eu tinha escolhido o colégio do meu filho pela proximidade, porque é perto da minha casa, facilita a minha rotina. Mas agora eu parei para pensar, e assim, o colégio do meu filho é um colégio que estimula a competitividade, que é focado em nota. E eu acho que isso não faz mais sentido. Eu nunca tinha me dado conta, mas eu acho que isso não faz mais sentido para mim." Ou mães que falaram assim: "Não, eu acho que meu filho precisa de um reforço maior na parte socioemocional, na parte artística." Para esse próximo momento que a gente vai viver, é um momento das mães reverem essas escolhas que elas fizeram, mães e pais, óbvio, reverem essas escolhas que elas fizeram, ou de conversar com o colégio, falar: "Olha, eu senti falta disso, aquilo, acho que a gente precisa repensar essa aula, aquele valor." Eu acho que o primeiro passo é realmente fomentar um diálogo, né? E trazer justamente para a escola aquilo que elas estão sentindo incomodada. Eu sempre falo que a gente não pode colocar a educação como uma única fonte central, né? Somente a escola detém isso. Não, é uma parceria e tem que ser. Né? Assim também, como ela tem que estar muito mais essa família, né, que identificou esses problemas, ela tem que estar muito mais presente com a escola e fomentar outras ações também, apoiando essa escola a encontrar caminhos, né? Se ela identificou esse tipo de situação, que realmente abra o seu coração com a coordenação da escola, com a direção da escola, ou converse com o professor,
falando, olha, eu acho que a gente pode rever esses caminhos, né? Eu acho que a educação, ela precisa manter um pouco desse equilíbrio, trazer valores, mas trazer também aquele acolhimento, ser realmente uma educação que promova a vida, né? Quando a gente fala em educação, nós estamos falando em seres que vão ser transformadores da sociedade. Então, é essencial estar junto com a escola e apoiar essas ações, então, para que tudo caminhe bem. Você falou um ponto que eu acho que é chave nesse momento, que é sobre a gente explicar para as crianças e adolescentes o que está acontecendo. Para as crianças menores, eles têm mais dificuldade ainda de entender a grandeza do mundo, né? Como que isso vem de um lugar para outro. Tem uma questão delicada ali, emocional, de você também não deixar a criança com medo, porque você também não pode ficar contando tudo, né? Número de mortes, etc. Porque é uma coisa assustadora. Se é assustadora para nós adultos, já causa ansiedade, para as crianças é muito impactante. E tem uma coisa que é muito discutida na pedagogia, que é esse desenvolvimento das habilidades socioemocionais, que, para quem não sabe, esse termo, ele fala de ajudar a criança a desenvolver competências para lidar com as próprias emoções. Eu acho que isso foi uma coisa extremamente importante agora, né? Como que a gente faz isso em casa? A gente que não é pedagoga, como que a gente desenvolve isso com a criança para ela entender o que está acontecendo e para poder fazer essa transição de volta para a escola ou para esse meio do caminho de vida que a gente vai ver agora? São dois caminhos possíveis para a gente fazer isso, né? Um, que a escola também, nesse momento, ela tem que priorizar esse pilar do socioemocional. Então, trabalhar sempre nas aulas ali com o professor, trazer aspectos que são importantes para as crianças desenvolverem autoria, autoconfiança, mas também lidar com essa situação, porque muitas são situações de medo, situação de angústia, né? Situação por estar nesse período que nós não temos o controle, né? Porque o único remédio que nós temos nesse momento é realmente o isolamento social. Por outro lado, em casa, vale muito, então, estar conversando, mantendo o diálogo, mas também trazendo algumas situações para que esse estudante, né, ele possa refletir sobre esse momento atual. Como, por exemplo, trazer para a criança certas emoções de pensar numa amplitude muito maior, né? Como você acha que a gente pode resolver esse problema? Você está sentindo falta do seu colega? Vai resolver, então, a gente fazer uma ligação para ele? Você quer ouvir a voz desse colega? Tudo isso traz um certo conforto para essa criança também nesse momento, né? E outro aspecto é realmente não forçar a criança. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro. Hoje nós estamos trabalhando muito com tecnologias, né, mediada, então, de alguma forma, que a gente está utilizando a nossa imagem e o nosso som. E apesar desses jovens, dessas crianças, serem muito desinibidos com o uso da tecnologia, muitos deles trazem uma certa angústia, um medo de realmente falar e pensar, eu estou falando algo que é errado, ou expor a imagem. E isso também é uma conversa que precisa ser centrada com essa criança para não trazer um frustramento e uma dor maior futuramente, ao mesmo tempo que a escola também tem que estar atenta e o professor tem que estar atento para não forçar situações desse tipo, né? É claro que, assim, no meio de tudo isso, é muito cedo a gente falar o que vai ser pós-pandemia, né? Muita gente ainda está tentando prever o que vai ser pós-pandemia. Nós temos muitos aprendizados, e eu acho que esse momento é um momento essencial para a gente realmente refletir. Mas pós-pandemia, o primeiro passo é a gente cuidar dessa saúde mental, é trabalhar essas competências socioemocionais que devem ser trabalhadas nesse momento, mais intensificada no retorno presencial, para justamente não trazer traumas para esse período que nós estamos vivenciando. Inclusive, assim, muitas psicólogas falaram que os pais não precisam ficar desesperados, porque não é que todas as crianças vão sair destraumatizadas, elas vão se recuperar, vai ficar tudo bem, mas que é para ter esse cuidado, né? De você explicar de um jeito delicado, de você falar para essa criança que ela está protegida, né? Que ela não precisa ficar com medo, mas tem que ter esse trabalho contínuo e isso vai ter que continuar por muito tempo, porque não é que vai acabar e a gente vai um dia acordar e acabou tudo, né? Isso vai permanecer, eles vão ver pessoas de máscara na rua, vai ser um processo mais lento do que a gente gostaria. Exatamente. Eu acho que para a educação também, Isabela, vai ter ainda um outro agravante, né? Porque por todos os dados que nós estamos vivenciando,
a escola ela vai ser uma das últimas a retornarem para suas atividades, justamente para que a gente possa manter, então, essa questão do distanciamento social. Muito ainda tem se pensado como vai ser essa volta, a gente tem analisado muito, então, para países europeus, também para países que já tiveram essa experiência desse retorno, né, países da Ásia, mas que, na verdade, a gente sabe também que não vai ser um retorno tranquilo, como era antigamente, de todos os dias, você está levantando, se trocando, indo para a escola, né? Isso vai acontecer ainda de uma forma reduzida, vão ser. Vai haver nesse momento alternância entre os períodos. Então, tudo isso é importante fortalecer nesse momento, com muito diálogo, muita conversa, mas também possibilitando um aprendizado para essas crianças, trabalhando a questão da autoconfiança, da autoestima, da colaboração, da empatia, já que somos ainda um país que enfrenta algumas desigualdades sociais. Sim, essa é uma questão muito importante. A gente já vai voltar para ela, mas eu estou recebendo aqui muitas perguntas já das pessoas, e por favor, continue mandando perguntas. A gente está no YouTube, no Instagram e no Facebook. A Débora vai ajudar as mães, vai dar uma luz aí para as mães preocupadas. A Jaqueline Oliveira fez uma pergunta que eu acho que assim, é a pergunta-chave das mães nesse momento. Ela diz assim: não vejo problema em relação ao conteúdo das aulas. Inclusive, ele, o filho dela, ainda tem educação física. Mas minha dúvida é sobre o processo de avaliação em provas e trabalhos. Qual é o critério para aprovar ou não no final do ano? É um ano perdido? E essa é a pergunta que eu mais escuto de todas as mães. Esse é um ano perdido? A gente vai jogar fora esse ano e aí a gente vai ter que pular e refazer tudo com as crianças, rever todo o planejamento escolar? Não é para ser um ano perdido, eu acho que não podemos deixar que ele seja um ano perdido, né? Por mais dificuldades que nós tenhamos, muitos estados, muitos municípios têm se adequado e têm conseguido manter o ensino de uma forma híbrida, né? Ou seja, mesclando algumas tecnologias que nós já conhecemos, como televisão, como rádio, e também trazendo até conteúdos de formas impressas, né? Principalmente as escolas públicas. Então, não é motivo para isso. É claro que ainda tem muita coisa que nós não sabemos responder, né, quando a gente olha para essa questão, mas esse não é o momento da gente pensar em avaliação. É realmente um momento que a gente possa pensar em dados que são muito mais relevantes nesse momento, como esse acolhimento, né? E como essa retomada de uma rotina escolar para esses estudantes, porque é importante isso para que não se perca. E aí tem uma preocupação muito grande com o retorno disso, né? Então, o que vai ser avaliado nesse momento em muitos municípios que eu tenho conversado, dialogado e também estados que estão procurando fazer? Estão procurando, então, que nessas aulas mediadas pelo uso da tecnologia, os estudantes possam fazer registros no caderno, ou muitos pedem para que mandem fotos, né, do que está sendo trabalhado, para que o professor possa avaliar. Eu acho que é importante também desmistificar o que é um pouco dessa avaliação, né? A avaliação ela não deve ser um processo punitivo, é um processo de intervenção do professor para saber até que ponto aquele aluno realmente está aprendendo. E com as aulas mediadas com tecnologias, nós perdemos um pouco disso, porque a gente não está olhando para aquele aluno, nós não estamos conseguindo visualizar o que de fato ele está aprendendo. Então, fazer essas anotações, tirar essas dúvidas com o professor é muito mais importante e fundamental do que pensar nesse processo realmente avaliativo. Não é um momento para que a gente se preocupe com isso. Inclusive eu acho que isso é ainda mais complicado para os alunos mais novos. Quem está em alfabetização, por exemplo, a professora avalia muito no dia a dia, no contato, né? Não tem uma prova. E eu lembro de uma das professoras que eu entrevistei para essa matéria sobre educação, e ela falava, ela é professora de alfabetização de um colégio particular em São Paulo, e ela falava, o dia que os alunos voltarem, eles não vão sentar na mesa e a gente vai abrir o caderno. O dia que os alunos voltarem, eles vão correr no pátio, eles vão sentar em roda, eles vão querer fazer, eles são crianças, eles perderam o contato com os colegas deles por 3, 4 meses. Eles vão querer fazer convívio, eles não vão querer sentar e juntar vogal e juntar consoante e fazer, né, voltar para a alfabetização como era antes. Exatamente. Existe essa preocupação também, né?
e eu me coloco também com essa preocupação como pedagoga, justamente para que a gente, nesse momento, acolha esses estudantes e tire um pouco desse peso que ele está em termos de avaliação, porque é uma preocupação constante. Eu tiro isso também das aulas que eu estou mediando pelo centro de mídias. Às vezes eu falo para eles, vamos fazer tal coisa, e eles ainda estão muito preocupados, mas isso vale nota? Não, não vale a nota, né? Vale realmente a gente poder aprender, a gente poder tirar as dúvidas, e isso é muito mais significativo. E realmente é uma verdade, nós não vamos voltar aplicando conteúdos, nós vamos voltar fazendo um acolhimento desses estudantes, né? Por isso que é importante que ele não perca essa rotina escolar, por isso que é importante, principalmente as crianças que estão em início de alfabetização, né, terem contato com os livros através de histórias, para que ele não perca esse vínculo, mas não que seja realmente uma preocupação nesse momento como avaliar. É até interessante isso, porque faz a gente entender ainda mais que educação não é você sentar na sua mesa, você fazer ali, sei lá, cópia do capítulo, ou, né, não é uma coisa mecânica, que é um processo que pode se desenvolver de muitas maneiras. Então, que mesmo as mães de crianças mais velhas que estão, né, do Fundamental 2, do médio, que estão super preocupadas com avaliação, tem outras coisas que os adolescentes e as crianças estão aprendendo agora. Tem outros aprendizados que eles vão tirar dessa situação que também vão ser enriquecedores para a situação. Com certeza. E aí vem um trabalho também importante das políticas públicas, Isabela, para que olhe realmente com muito carinho, principalmente para essas avaliações que nós temos, né? Principalmente de ingressos às universidades, para que esses alunos sejam de fato não sejam prejudicados, né? Que haja realmente um adiamento dessas datas, né? Para que os alunos possam se preparar de uma maneira melhor, que eles possam retornar à escola de maneira presencial, que é o que nós mais almejamos hoje, né? E que eles possam, então, fazer um reforço de todo esse período para que eles possam, então, avançar na sua aprendizagem. Débora, eu acho que você falou um ponto que é muito importante, que é o seguinte: existe uma desigualdade muito grande na educação à distância entre instituições públicas e privadas. Como a gente falou lá no começo, as instituições privadas que não tinham plataformas correram atrás de plataformas, né, instituíram processos, criaram ali um sistema. Na instituição pública, na cidade de São Paulo, pelo menos, a primeira coisa que aconteceu foi eles decretaram férias, depois eles conseguiram, que eu imagino que foi um tempo para se organizar, né? E aí eles imprimiram apostilas, tarefas, enviaram para casa dos alunos por correio e para fazer uma continuidade do estudo. Mas são situações muito diferentes. Nós estamos falando de casas que às vezes tem um computador ou um celular para 4, 5 pessoas. Nós estamos falando de casas que às vezes não tem internet, casa que às vezes o pai e a mãe não conseguem ajudar aquele aluno nas tarefas como ele precisa de ajuda. Então, como que a gente vai preencher esses espaços que a gente criou? Porque a gente aumentou ainda a desigualdade que já existia. Como que a gente vai preencher isso? Essa é uma pergunta muito difícil de te responder, né? Porque diante dessa situação, que nós não tínhamos muito conhecimento do que seria no começo, houve sim um tempo que os estados e municípios então tiveram que decretar férias para justamente poder estudar. Eu acho que o estado de São Paulo ele foi muito feliz na solução que ele deu para esse problema, porque ao dar esse período de férias e recesso, né, então entendendo já que as crianças quando retornarem eles não vão estar lá, eles não vão ter essa férias agora no mês de julho, mas sim correndo para que esse ano também termine esse ano, para que não seja um ano também muito cansativo, né, que se alongue por muito tempo. Ele realizou parcerias com empresas de telefonias para justamente criar um aplicativo que também foi uma doação para que o estudante pudesse acessar pelo celular. E na impossibilidade de acessar isso pelo celular, que pudesse utilizar a televisão como um meio de canal aberto para que pudesse assistir essas aulas. Mesmo assim, a gente ainda encontra dificuldades de chegar em todas as famílias, porque a gente sabe que a desigualdade é muito grande, né? E os números aqui no estado de São Paulo são maiores ainda. Nós temos a maior rede do estado de São Paulo, com 3,5 milhões de estudantes, 200 mil profissionais, professores da educação, né? E diante desses números, causa um certo estranhamento, e até por isso esse tempo também, para que pudesse ouvir
uma organização, né, de como a gente funcionaria para que pudesse levar, então, aula para todos esses estudantes. O que tem se pensado muito é ainda de uma forma de conduzir os estudantes que não conseguem ter acesso dessa maneira híbrida que eu estou comentando, né? Seja pelo aplicativo ou seja pela televisão. E aí vem um terceiro recurso de realmente você encaminhar, mesmo que de maneira impressa, para esses alunos que não têm nenhuma condição, deles poderem, então, estar acessando com orientações impressas do professor e fazendo, então, esse trabalho de vai e volta da escola, claro, né? Não gerando nenhuma aglomeração e dentro do possível. E aí estuda-se, então, um período muito maior, que é pensar nessa volta, para isso justamente não aumentar a desigualdade. O que eu quero chamar a atenção é que quando a gente fala de aumentar a desigualdade, talvez se não fizermos nada também, né, se não encontrássemos um meio de promover essas aulas, a gente poderia fazer um estrago talvez muito maior. Então, é esse ponto que eu quero chamar a atenção. Então, mesmo que ainda de maneira online ou de maneira impressa, esses estudantes estão recebendo alguma coisa. Agora, você imagine estudantes que tinha ali a escola, né, como único pilar realmente de informação, e a gente sabe que muitos são assim, porque muitos são, inclusive, multiplicadores de informações para dentro da família, e eu falo isso assim com conhecimento de uma professora que muitos anos lecionou dentro de favela, lecionou dentro de comunidade, muitos deles fazem, então, esse papel mediante a família, a gente não ter nenhuma ação para esses estudantes. Então, a gente sabe que o momento não é fácil, não existe uma receita pronta para lidar com tudo isso. A gente sabe qual é o nosso papel pós. O nosso papel pós é realmente, mesmo com a economia, que a gente sabe que vai sofrer um impacto muito grande, é garantir que, de fato, conectividade, que não é artigo de luxo, chegue na casa dessas crianças, desses estudantes, para que a gente possa, então, começar a sair desse nível de desigualdade social. Ótimo. Você falou de uma coisa que é chave, que é a sua área, que é a tecnologia. A tecnologia foi essencial para a gente sobreviver nos últimos dias, né? Então, em casa, a tecnologia serviu como fonte de informação, mas também como fonte de lazer, e ela foi o meio de manutenção do contato entre essas crianças e as escolas. Antes, tecnologia era uma coisa que era lidada com muito cuidado pelos pais. Então, para as crianças menores, tem uma limitação de tempo em frente à TV ou ao computador ou no celular, né? Um tempo de tela. E agora a gente está liberando o tempo de tela porque é o que a gente consegue de contato com as ruas, as escolas e etc. Você acha que a gente tem que repensar os limites anteriores ou que a gente tem que chegar no meio termo com agora? Como que vai ser a nossa relação com o digital daqui em diante? Bom, eu acho importante a gente também ponderar alguns aspectos que são essenciais, né? Apesar de ser uma especialista em tecnologia e gostar muito, o primeiro passo que eu sempre chamo a atenção é que tecnologia ela não é fim, ela é meio para realmente a gente alavancar a aprendizagem. Tecnologia pura em si só, ela não tem utilidade, né? Ela tem que vir acompanhado de um papel muito forte. Dentro disso, eu posso também contar um pouquinho para vocês que uma aula mediada com tecnologia ela é muito diferente de uma aula presencial. E eu sou uma professora que eu estou vivenciando esses dois lados, porque eu sempre fui uma professora de aulas presenciais e agora então eu estou vivendo esse outro lado, tendo que ministrar aula pelo uso da tecnologia, né? Então, para nós também, professores, existe uma solidão ali da gente não ter essa oportunidade de olhar para o nosso aluno, de olhar a expressão do nosso aluno, que ali é onde a gente sabe, é o nosso termômetro realmente, para ver se aquela aula está sendo significativa, se os alunos estão conseguindo compreender. Então, isso eu acho que é um aspecto. O segundo aspecto é que também nesse momento é preciso pensar um pouco de que forma nós estamos oferecendo isso para os estudantes. Tem muitas críticas de muitos pais e muitos estudantes falando sobre esse tempo que eles estão passando na tela do computador, ou na tela do celular, ou na própria televisão, no próprio rádio. Então, nesse momento, a gente precisa equilibrar essa balança, tá? Não dá para a gente ter um tempo de aula que seja equivalente ao presencial. Isso não é benéfico.
Isso, muito pelo contrário, é muito cansativo. Nós já tínhamos estudos falando disso antes da pandemia, e nesse momento a gente não tem uma outra solução para isso, a não ser utilizar a tecnologia para mediar essas aulas. Mas é importante, então, manter esse equilíbrio, né? Se existiam 5 horas de aula, reduzir esse tempo para 3 horas, que é o máximo que esse estudante possa acompanhar. Outro aspecto é trabalhar também ergonomia, trabalhar postura, trabalhar exercícios, tempo de alimentação, porque isso é muito cansativo, né? E o professor também tem que ter esse cuidado na hora de preparar essa aula, né? Para que não prepare uma aula mediada pela tecnologia, com muitos exercícios posteriores para esses alunos estudarem, porque eles também não vão conseguir assimilar. A gente também precisa lembrar que os estudantes, mesmo aqueles de escolas particulares, eles não estão habituados a 100% do tempo dele utilizar o computador. E que utilizar o computador é diferente de você estar ali pensando, né, fazendo aquelas reflexões com anotações de caderno. Até para isso leva-se um processo, um tempo maior. Então é importante a gente haja um equilíbrio nesse momento, mas que também a gente possa olhar para esse aprendizado e promover um equilíbrio posterior a ele. Ótimo. Tem umas perguntas aqui, deixa eu ver. A Lorena Tabosa diz o seguinte: no caso de crianças muito pequenas, não seria melhor focar em atividades mais recreativas do que em conteúdos programáticos? Eu concordo com ela. Eu também acho que nesse momento é um momento de exploração, é um momento de observação, que o professor pode trabalhar com essas questões, né? Principalmente porque essa fase da educação infantil ela é uma fase do concreto. Então, trazer experiências concretas para os estudantes é muito melhor do que você trazer conteúdos programáticos realmente, porque assim, na verdade, é o pai, né, o familiar dessa criança que vai ter, então, que assistir para poder replicar com esse estudante. Então, é muito melhor trabalhar essa questão realmente de poder dar uma certa autonomia para essa criança, para que ela desenvolva. Lembrando que nessa etapa, e assim como nas outras, o lúdico se faz muito presente. Então, trazer muito mais contações de histórias, muito mais coisas que envolvam realmente som, significado, cores, gostos, né? Para essas crianças é muito mais significativo e muito mais rico. Lembrando que sempre isso também é acompanhado de uma rotina, porque na escola essas crianças têm uma rotina. Ela tem uma rotina para recreação, ela tem uma rotina para o lanche, ela tem uma rotina para fazer uma atividade de artes, por exemplo. Então, tudo isso é importante a gente também mesclar e trazer para a educação infantil. Tem uma outra pessoa aqui que pode entrar mais ou menos nesse mesmo quesito, que é a Gabriela Alves. A Gabriela Alves tem um filho de 2 anos e na escola dele tem um portal de aulas online, mas ela falou que ela tem muita dificuldade de conseguir acompanhar, porque ela está trabalhando de casa. Essa é uma dificuldade que as mães têm sentido mesmo, porque ficar em casa, trabalhando em tempo integral, acumulando cuidado com criança, com a casa, vira um excesso de tarefas, e muitas me falaram que não estão conseguindo realizar as tarefas da escola, ou se estão, não são todas as tarefas. E aí ela se questiona que, já que o filho dela tem 2 anos, será que ela deixa ele matriculado na escola, deixa ele frequentando, ou ela tira, faz outro tipo de, né, faz atividades lúdicas, faz outro tipo de recreação, e depois ela revê, já que ele revê a volta para a escola, já que ele não está numa idade obrigatoriamente escolar. Essa é uma decisão muito pessoal dela e das necessidades, né? É super difícil a gente opinar sobre o que ela deve ou não fazer. O que ela deve levar em consideração também é o tempo disponível para que ele possa, então, depois continuar em casa com ela, né? A gente sabe que a partir dos 3 anos ele vai ser obrigado a ir para a escola, porque já foi, então, hoje as crianças ingressam, então, já na educação infantil, né? Então, vai chegar um momento que ela não vai conseguir evitar e que vai ser importante, então, para o desenvolvimento dessa criança. Mas é algo que eu acho que um pouco dessa angústia, desse sentimento que ela tem que estar levando, né, e considerando, é bom também trazer um pouco disso para a escola, né? E de que forma, então, olhar para a escola e conversar com a escola, de que forma ela pode se organizar, então, para cumprir aquelas atividades. Esse ainda é um período que
a criança, ela é muito dependente realmente dos pais, né? E ela está muito ali naquela fase que ela realmente descobre o mundo através da boca, né? Que a criança gosta muito de, então, de estar pegando muitas coisas, levando na boca. Então, é também importante que se trabalhe muito mais as questões corporais, com o desenvolvimento dessa criança tão pequena, do que realmente conteúdos, né? Então, acho que vale a Gabriela ter essa conversa com a escola, né? E falar um pouco dessa dificuldade que ela está sentindo, até para ter uma opinião sobre as atividades que estão sendo passadas, né? Que aqui a gente não tem conhecimento sobre elas, mas também de como ela vai poder, então, se organizar em relação a esse desenvolvimento. A gente sabe que a partir do momento que a criança está na escola, há um outro tipo de desenvolvimento, porque ela está com crianças da idade dela. Então, isso também a Gabriela tem que levar em consideração na hora dessa decisão dela. Ótimo. Essa foi uma questão, que rolou muito entre as mães, né, porque tinha mães que não estavam conseguindo fazer o acompanhamento da escola, e aí numa época de crise financeira, como você mesmo falou, né, que a economia vai sofrer um impacto, esse é as pessoas começam a repensar, porque no fundo, e eu acho que isso tem um pouco a ver com o que a gente estava falando lá no começo, dos pais reverem valores e repensarem a educação dos filhos. Quando a gente coloca o filho na escola porque ele vai passar o dia lá acompanhado, vai fazer atividades, etc. E aí a gente busca depois o trabalho. Mas aí quando isso vem para dentro de casa, não tem mais aquele, né? Você tem uma segunda coisa, um segundo benefício que é ele ficar o dia todo ocupado. Agora você tem que fazer parte da distração dele. Então é uma coisa que pesou muito para muitos pais, fora a questão financeira. E aí eu acho que tem um pouco disso, essa obrigação dos pais de substituir os professores. Eu acho que isso foi um erro, porque o pai não tem que substituir o professor. O que o pai tem é que pedir, né, uma mentoria para esse professor aí de como ele deve cuidar de algumas situações e conduzir algumas atividades. Mas ele permanece sendo pai e ele só tem que fazer essa ponte enquanto a gente não volta para as escolas. Uma forma das escolas resolverem isso é trazer uma certa flexibilização sobre essas atividades, né? Além dessa flexibilização, é deixar realmente disponível e ter essa conversa com os pais e pelo menos tentar um horário em conjunto ou um horário individual que possa ser tirada e sanadas essas dúvidas, né? Esse apoio é essencial, até para que o pai também possa compreender um pouquinho da proposta pedagógica que está sendo ali desenvolvido com aquela criança, né? Então, é por isso também que eu acho que a gente está vendo tanta angústia desses pais, porque nesse primeiro momento estamos todos aprendendo, né? E eu tiro isso até em conversa também com a escola da minha filha, né? Hoje ela tem 11 anos, e eu também levei algumas angústias, porque no começo eu via minha filha ficando o dia inteiro no computador, e aquilo também começou a me dar uma certa inquietação, apesar de ter o lado docente, eu sempre também tentar separar muito bem essas coisas, né? Do lado mãe, do lado professora, mas eu também levei esse questionamento. E foi muito importante então, ter a conversa com a direção da escola, porque eu pude conhecer qual era a proposta pedagógica. E também com esses olhares, a própria escola mudou, reformulou a proposta pedagógica. Então, eu acho que ter uma flexibilização de horários, mas assim, também propor para os pais, né? Horários diferenciados e ter um horário ali para que a própria escola possa atender esse pai faz a diferença. E em casa é tentar realmente fazer um revezamento dessas atividades, principalmente quem tem crianças carentes, com outra pessoa da família que esteja, né, no período também isolado em conjunto, para que possam então dividir um pouco esse tempo e equilibrar um pouco esse sentimento que tem em casa, né? Porque também acaba sobrando, a criança pequena ela tende muito mais chamar pela mãe, né? Eu vejo pela minha que eu amamentei até 1 ano e 6 meses a minha filha, e eu lembro que nesse período ela não procurava tanto o meu esposo, mesmo sabendo que ali era o pai dela, né? Mas por causa desse vínculo que nós também tínhamos, ainda materno, pelo leite materno, ela muito mais me procurava. Então, equilibrar um pouco, dividir também um pouco essa responsabilidade nesse momento é importante.
Em relação às professoras e professores, como que foi o preparo desses profissionais? Porque também são pessoas que também não tinham preparo para o que a gente está vivendo, né? Mesmo com toda a formação pedagógica, é uma abordagem que a gente não tinha, e é diferente, eu acho que é importante frisar aqui que é diferente do ensino à distância tradicional, não é, né, não tem nada a ver com um planejamento de ensino à distância, como tem, né, cursos universitários, etc. Então, como que foi para esses professores o preparo? Bom, a gente já tinha uma discussão que a gente não conseguiu ainda suprir a formação inicial docente com olhando para essa realidade, olhando para essas tendências tecnológicas e digitais que nós estamos vivenciando, tá? Isso já era uma angústia que nós tínhamos. Nesse momento também foi feito preparos emergenciais para esses professores, para que eles pudessem então lidar com essa tecnologia, né? E muitos ainda também não se sentem preparados para estar lidando com isso. Né? Eu tenho um exemplo claro comigo, eu estou finalizando o mestrado, né? E eu vejo a minha própria professora, né? Do quanto foi difícil para ela, então, depois de anos também, sem ter que lidar com tecnologia, ter que mudar toda uma rotina dela, que ela estava muito mais acostumada, para poder, então, ministrar aulas mediadas com o uso da tecnologia. O fato é que a gente vai precisar olhar com muito carinho para essa questão de formação docente. A gente já discutiu isso bastante, né, de pontos de melhoria, a questão de trazer uma residência pedagógica muito maior, porque hoje a gente sabe que o tempo é insuficiente. Os professores realmente eles vêm muito da teoria e pouquíssimo da prática. Isso precisa ser mudado. Se a gente olhar para a profissão do médico e fazer uma comparação, né, o médico ele não se forma e vai para um hospital trabalhar. Ele tem um período de residência ali que ele tem que cumprir justamente para que ele possa aprender na prática. A gente também precisa olhar para a educação com esse mesmo viés. O professor precisa ser melhor formado. Então, não tendo isso, hoje o que está sendo feito são formações emergenciais para suprir um pouco dessa dificuldade inicial, com muita atitude de muitos professores, que mesmo diante de dificuldades, estão aí se colocando à disposição para poder, então, ministrar essas aulas. Mas depois, o que vai ficar é realmente a gente repensar um pouco dessa formação e, principalmente, desenvolver uma coisa que é muito importante nos dias de hoje, que são as competências digitais dos professores. Isso é verdade. Isso foi um desafio muito grande, porque tinha muitos professores que não tinham o preparo, eles mesmos não tinham o preparo para lidar com plataforma e lidar com aula à distância. É uma coisa que exige muito, né? Gravar vídeo. Para quem não tem esse contato constante, é complicado você ter esse tipo de desenvoltura. E aí, assim, a aula que você dá pessoalmente não é igual você dar no vídeo. Não adianta você querer copiar, não é a mesma coisa, né? Não, justamente porque tem muito daquele que a gente tem que respeitar o que o aluno, se ele quer ou não abrir a câmera dele, né? A gente não pode ficar pedindo para o aluno, por favor, abra sua câmera. Você pode incentivar, você pode motivar, mas nunca pedir, né, para ele, porque realmente isso esbarra em sentimentos, né? Isso esbarra em valores, em se expor. Então, parece que ali o professor, ele parece que ele está falando com ninguém, é uma sensação muito ruim mesmo, né? Até ele também poder se acostumar, para onde ele tem que olhar. Até agora, também aqui na nossa live, eu estou aqui pensando, puxa, para onde será que eu tenho que olhar que fica melhor para as pessoas poderem visualizar? E uma pessoa que eu tenho, né, um certo hábito, né? Estou um pouco habituada a fazer isso. Então, imagine para uma pessoa que passou uma vida inteira lecionando de uma maneira e de repente tem que lecionar de uma outra, porque é o único meio que ela tem realmente para poder ter contato. Então, o professor ele tem se reinventado muito e é muito importante, então, conhecer um pouco dessa realidade também docente para que os próprios pais possam apoiar esse professor. Isso com certeza. Se tem alguém que merece aplausos nesse momento, são os professores, porque eles se desdobraram para fazer isso dar certo. Débora, nosso Instagram está cheio de mães de crianças menores, assim, da alfabetização para baixo. E elas estão todas com dúvidas muito semelhantes. A Tati Carapinha diz o seguinte: crianças de 4 anos têm necessidade de ter aula à distância? E aí, em seguida dela, vem a Isa Dias falando assim: não existe como fazer educação infantil à distância, visto que um dos eixos é a interação.
além do que muitas famílias ainda não veem a educação infantil como um lugar educativo. Suspeito que a Isa Dias seja professora ou pedagoga, porque ela tem muita noção do que está acontecendo. Sim, eu acho que é super. Realmente elas estão certas em trazer esse ponto. É interatividade nesse momento, mas depende muito de como está sendo promovido isso, né? Porque de repente para a criança também possa ser interessante que no momento, naquela aula, o professor consiga então ali estar em contato com a sala inteira e seja um momento realmente para acolher esses estudantes em uma atividade. Eu acho que conteúdo programático, de jeito nenhum, né? Mas mais experimentações e vivências, eu acho que é importante. Contação de histórias, né, do professor para essas crianças também é importante. Mas a gente sabe que a criança por si só, e eu acho que é um pouco também dessa angústia que os pais estão vivenciando, é que a criança nessa idade ela se cansa muito rápido das coisas. Então, a escola precisa também levar isso em consideração ao ministrar uma aula desse tipo, né? Vale muito a pena diminuir o tempo realmente, trazer coisas curtas e breves para as crianças nesse momento, né? Não ter uma aula à distância com tempo regular, porque isso é muito cansativo, criança nenhuma vai fazer. Né? Vale, então, muito mais a pena trazer esse lado do lúdico, trazer esse lado da experimentação, e se for trazer alguma coisa, um vídeo, né, alguma coisa, curto, porque a criança ela não vai ter muita paciência de ficar ali vendo todo o tempo. Tem uma outra professora que está aparecendo aqui, que ela fala o seguinte: fazemos muitas assembleias com os estudantes para que eles possam falar sobre sentimentos. Eu imagino que seja aquilo que a gente estava falando, que então outro recurso importante para essas crianças da alfabetização para baixo, com 4 anos, como era o caso do filho da Tati, é essa questão de ter um apoio aí emocional. Eu acho que é super importante, é super válido essa atividade que ela está fazendo, né? E se a criança for muito pequena, vale a pena também trabalhar dessa forma, falando para que ela possa representar a maneira que ela está se sentindo naquele dia. O professor pode fazer um histórico disso também, né? Que todo dia ela possa trabalhar com essa questão das emoções. É fundamental. Tem diversas atividades, também brincadeiras, jogos que os professores podem inventar nesse momento para trazer essa questão à tona e ajudar e apoiar os pais também em casa. Tem uma coisa que muitas pessoas questionaram, porque as escolas mantiveram, inclusive, aulas de educação física, por exemplo. E aí é uma coisa muito engraçada, porque apesar de toda a importância do exercício físico e da movimentação, normalmente na cidade ela é uma coisa em conjunto, é coletivo, né? São brincadeiras coletivas, jogos. E aí você ter alguém na frente do computador ali mimetizando ou fazendo brincadeiras online, muitas mães se perguntaram se aquilo era uma atividade de educação física. Ela é uma atividade de educação física porque ela está trabalhando o corpo, né? O que pode ser perguntado a esse professor é a questão da intencionalidade. E assim, por outro lado, é importante também, então, que o professor, ao propor uma aula dessa maneira, ele converse um pouquinho com os estudantes qual é a intencionalidade daquela aula, né? O que ele pretende fazendo com os exercícios físicos. Minha filha passou por uma aula semelhante essa semana, que a professora tentou encorajar os estudantes a abrirem a câmera, 2 deles abriram, né? Mas eu pude observar que ela estava se sentindo feliz em realizar, em promover as atividades. E a atividade era justamente para poder se alongar, não era uma atividade que exigia alguma coisa, mas ela deixou claro qual era a intencionalidade daquela aula, né? Que era justamente para que eles pudessem se movimentar, pensando que eles já estavam um certo tempo sentados. Então, que ela queria trazer algo diferenciado para eles, para que eles pudessem esticar o corpo, pudessem ver postura, né? E pudessem também se divertir aí pulando, tentando propor desafios para que eles pudessem fazer. Então, isso é uma coisa saudável. Então, o professor, é importante, eu acho que deixar claro e trazer isso, então, de proposta para a sua aula, pensando que não é uma aula ali que ele está presencialmente, que é uma aula que ele está à distância, né? Eu acho que a questão, principalmente da educação física, que trabalha a questão do corpo, mas mais do que isso, né? Trabalha realmente essas habilidades de desenvolvimento de empatia, de colaboração, né? Porque os jogos eles são muito colaborativos. Então, acho que trazer
a intencionalidade disso que é importante para que possa entender, então, qual é a finalidade, né? Porque, como eu disse, eles vão ter dificuldades, principalmente de abrir a câmera, mas também existe um trabalho pedagógico por detrás que é importante que o professor ele persista, né? De acordo com o que ele está preparando para aquele momento, então. Ótimo. Débora, a gente está chegando perto do final do nosso tempo, e aí eu acho que é importante, então, a gente encerrar falando para essas mães que a gente está mais ou menos na metade do processo ainda, né? Não é que a gente está. Eu acho que a reabertura das cidades e dos comércios não significa para mães a reabertura das escolas e, né, uma volta a uma rotina como elas tinham antes. Então, o que a gente pode falar para elas com uma palavra de conforto e tranquilidade, de que a educação dos filhos dela está assegurada, que esse não vai ser um ano perdido, que nenhuma criança vai deixar de aprender a ler ou escrever ou ter dificuldades maiores de aprendizagem por causa de toda a situação que a gente viveu, e de segurar um pouquinho mais ali, de ter um pouco mais de força, que a gente vai passar por toda essa fase juntos. Com certeza. Isabela, essa é uma fase que a gente precisa ter muita tranquilidade. Eu também, como mãe, sei que é super difícil e às vezes também me comovo, né, com a fala da minha filha, que, puxa, eu não posso sair na rua e ainda me sinto privilegiada porque eu moro numa casa, né, então eu ainda tenho quintal, tenho a possibilidade de ver um pouco o sol e fico imaginando as pessoas que hoje residem realmente num apartamento e fico preocupada mais ainda com as crianças da periferia, né? Porque apesar tem um quintal muito conjunto com muitas outras pessoas e esse não é o momento para isso, né? Para aglomerações. Então é um momento que nós precisamos manter a tranquilidade. Eu acho que manter o diálogo com essa escola, começar a tentar compreender de que forma os pais podem auxiliar nesse processo, mas também a escola compreender de que forma a escola, então, pode trazer orientações, né? Não coloque a função de professor para os pais, mas que maneira, então, pode auxiliar esse trabalho em casa. E tentar realmente criar uma rotina que para se organizar, porque mesmo com a volta às aulas, né, não vai ser um retorno de todos juntos, né? Vai ser um retorno que vai começar muito gradativo. É claro que as crianças menores, provavelmente, até por essa dificuldade que os pais precisam trabalhar, provavelmente comece pela educação infantil esse retorno, né? Mas poder se organizar e poder, então, trazer esse conforto da saúde mental, das habilidades socioemocionais, desse envolvimento que é tão fundamental, é importante nesse momento. Então, e é importante, inclusive, para os pais, que ele não se aflijam, né? Que ele possa dividir e possa entrar em contato com a escola, com o coordenador, e divida um pouco dessas angústias para encontrar caminhos juntos. Eu acho que é importante ressaltar o que você falou no começo. A educação não é um processo solitário, ela não é um processo nem só da escola, nem só dos pais, ela é um processo conjunto, é por isso que a gente escolhe a escola dos nossos filhos, é por isso que, né, que é uma escola que tem a ver com o que a gente acredita, que leva os nossos valores, que ensina o que a gente acha que precisa ensinar. Então, não adianta a gente jogar a responsabilidade nem para um lado, nem pegar toda a responsabilidade para si agora. Ela é uma construção conjunta, vai continuar sendo, e a gente vai correr atrás desse tempo juntos também. Com certeza. Esse é um momento de apoio que, mais do que nunca, nós precisamos nos colocar na situação do outro, mas também encontrar caminhos juntos para que a gente possa superar isso. Vai passar, e eu não tenho dúvida que nós vamos sair muito mais fortes, muito mais fortalecidos, principalmente nessa relação de escola com os familiares. Sim, com certeza. Débora, eu queria te agradecer. Essa foi a Débora Garofalo, que é professora, e deixa eu não quero errar o seu cargo agora. E assessora especial de tecnologias da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Um trabalho muito impressionante da Débora, como ela estava falando na live, só o estado de São Paulo tem 3,5 milhões de alunos, né? 3 milhões e meio é muito aluno, mais de 200 profissionais, professores, e assim, é um tamanho de... Acho que você falou que é o maior da América Latina, é isso? Nós somos a maior rede da América Latina hoje. É impressionante. Então, é realmente
um trabalho que não é de formiguinha, é um trabalho de país mesmo, de, né, proporções enormes. E a Débora está no Instagram, o @garofalodébora. Eu recomendo muito seguir, porque ela tem projetos muito impressionantes, ótimas dicas para quem gosta de tecnologia. É um ótimo papo sempre, muito obrigada, Débora. Essa live foi a segunda, a gente tem outras lives nessa série para falar sobre maternidade durante e após a pandemia. Na semana que vem a gente vai discutir o papel dos pais nessa história, então vamos ver como está a participação deles em casa, a divisão de tarefas, a divisão de responsabilidades. E, por enquanto, é só. As nossas redes estão aí, isso vai ficar no YouTube, esse vídeo que a gente fez vai ficar no YouTube, vai ficar no Facebook, tem no Instagram a live por 24 horas, e a gente se fala da próxima vez. Débora, muito obrigada, boa noite. Obrigada, Isabela. Parabéns pelo tema, viu? E parabéns pelas lives, são super esclarecedoras e super importante esse momento realmente de acolher esses pais, principalmente os pais das crianças pequenas. Ótimo. Muito legal, gente. Boa noite, muito obrigada e até semana que vem.